Era uma vez, numa noite estrelada, quando Jesus decidiu ir a um lugar especial. Depois de alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, ele mandou seus amigos, os discípulos, irem de barco para o outro lado do lago. Jesus ficou sozinho para orar e falar com Deus. Enquanto isso, os discípulos remavam com toda a força que tinham. Mas, de repente, uma tempestade feroz levantou-se no céu. As ondas batiam forte no barco, e todos começaram a sentir medo. A água entrava, e parecia que o barco ia afundar. No meio da tempestade, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas como se fosse terra firme. Quando os discípulos o viram, ficaram assustados, e pensaram que era um fantasma. Mas Jesus, com sua voz calma, disse: "Sou eu, não tenha medo." Pedro, um dos discípulos, estava curioso. Ele queria saber se poderia ir até Jesus. Então ele gritou: "Se és tu, Senhor, manda-me ir até ti sobre as águas." E Jesus, com um sorriso, disse para ele vir. Pedro, cheio de fé, desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Ele estava tão feliz e corajoso. Mas, ao olhar para as grandes ondas e o vento forte, Pedro ficou com medo e começou a afundar. Ele gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus imediatamente estendeu a mão e o pegou. "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" disse Jesus com carinho. Assim que eles entraram no barco, o vento parou, e tudo ficou calmo. Os discípulos olharam para Jesus com admiração, e reconheceram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Essa história nos ensina que, mesmo quando as tempestades da vida parecem grandes e assustadoras, Jesus está sempre por perto para nos ajudar. Quando temos fé e olhamos para Ele, podemos superar qualquer desafio. E mesmo que às vezes duvidemos, Jesus está sempre pronto para nos estender a mão e nos salvar. Confie sempre nele, pois Ele nos ama e cuida de nós.